Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, nós estamos estudando o livro de Jeremias e hoje eu quero vos falar acerca do poder da verdadeira profecia. Convido vocês a meditarem na palavra do Senhor que se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 28. Eu tenho pulado alguns capítulos, amados irmãos, porque o livro de Jeremias é muito extenso, muito grande. E em outra oportunidade eu estarei falando dos capítulos que eu não tenho falado. Mas hoje eu quero chamar a vossa atenção para o capítulo 28, onde está escrito assim: Então falou Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta, aos olhos do sacerdote e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Muito bem, amados. Ananias era um outro profeta na qual Jeremias estava conversando com ele. E disse, pois, Jeremias, o profeta: Amém. Assim que faça o Senhor, que o Senhor confirme as tuas palavras que profetizaste e torne ele a trazer o utensílio da casa do Senhor e todos os do cativeiro da Babilônia a este lugar. Mas ouve agora esta palavra que eu falo ao teu ouvido e ao ouvido de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muita terra e contra grande reino, guerra e mal e peste. O profeta que profetizar paz, somente quando se cumprir a palavra deste profeta, e que será conhecido como aquele a quem o Senhor na verdade o enviou. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passado 2 anos completo de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias o profeta se foi tomando o seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias o profeta quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo: Vai e fala a Ananias, dizendo: Assim diz o Senhor: Jugo de madeira quebraste, mas em vez dele farei jugo de ferro. Porque assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e servi-lo-ão até os animais de todo o campo lhe darei. E disse Jeremias ao profeta Ananias: Ó profeta, ouve agora, Ananias. Não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: Eis que te lançarei sobre a face da terra, este ano morrerá, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias o profeta no mesmo ano, no 7º mês. Eterno e soberano Deus, Deus de misericórdia, Deus de bondade, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, entrando na tua presença, Pai, pedindo da tua graça, pedindo da tua benevolência, pedindo, Deus, da tua misericórdia, Pai. Senhor, tu és santo, tu és o Deus de Israel. O Senhor tem nos ensinado através da tua palavra que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
O Senhor tem mostrado-nos, através do estudo de Jeremias, o que não deveremos fazer para que não venhamos cair no mesmo erro que o povo de Judá caiu, meu Pai. Então, meu Senhor, me ensina, me instrua, Pai, para levar a Tua palavra segundo o Teu querer, pois o Senhor é Deus. Eu sou Teu servo, Pai, e como Teu servo me coloco agora inteiramente na Tua mão, para que o Senhor venha me usar, Pai, pois o Senhor pode falar através da minha boca neste momento, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, eu gostaria de pedir para todas as pessoas que têm me enviado essa multidão de profecias, que eu tenho recebido várias profecias, que não me enviasse mais, pois existe muita mentira atrás desses profetas. Existe um monte de profeta profetizando mentira. E quando eu digo para vocês que essa é falsa profecia, vocês acham ruim comigo. Então não me enviem mais, para que vocês não venham ficar entristecidos comigo. Porque eu sou bem claro, quando a profecia é falsa, eu falo mesmo. Eu falo mesmo quando é falso. Não importa quem seja as pessoas que estão profetizando. Se é mentira, eu vou desmascarar o falso profeta. Então, amados, porque eu conheço a palavra de Deus, não me adianta mandar profecias dizendo fulano de tal foi para o inferno e é servo de Deus. Se ele foi para o inferno, ele não é servo de Deus. A pessoa diz: eu sonhei, eu vi, tive uma visão, o Senhor me levou literalmente para o inferno. A Bíblia diz claramente que existe uma divisão. Aqueles que pertencem à luz não podem entrar no mundo das trevas. Aqueles que são servos de Deus, o próprio Senhor Jesus deixou bem claro, quando Lázaro morreu e quando o rico morreu. O rico foi para o Adem e o Lázaro foi para o seio do pai Abraão. E quando ele estava lá no seio do pai Abraão, o rico pediu que Lázaro molhasse pelo menos seu dedo para que fosse apaziguar a sede que ele sentia. E pai Abraão disse para ele que não havia possibilidade, porque havia uma divisão, havia um abismo entre ambos, que aquele que estava do lado da luz não poderia passar para o lado das trevas. Então, quando vocês me enviam estas mensagens dizendo: o Senhor me pegou, me levou literalmente para o inferno, lá eu vi tal coisa, vi isso, vi profeta, vi pastor, vocês estão mentindo. Então, amados, não me enviem mais, por favor. Vamos entrar na palavra do Senhor nesse instante. Vamos tentar falar a palavra do Senhor. Quero dizer para os irmãos que a profecia, quando é verdadeira, ela se cumpre. Aqui nós vemos que Jeremias, ele havia feito um jugo de madeira e havia feito uma profecia que o povo de Judá haveria de ser subjugado pelo rei Nabucodonosor e passaria por um período de exílio, mas o profeta que recebia dinheiro do rei, Ananias, ele pegou e quebrou o jugo que estava no pescoço de Jeremias e começou a profetizar mentira para o povo. Então, quando Jeremias estava indo embora, Deus manda Jeremias voltar e conversar e falar com o profeta que era falso. E Jeremias disse para ele que Deus havia mandado ele fazer um jugo de ferro, porque colocaria sobre o povo o jugo de ferro. Jugo de madeira poderia ser quebrado, mas jugo de ferro não. E Deus havia dito para Jeremias: agora você fala para Ananias, porque ele está mentindo para o povo, porque ele está fazendo falsa profecia. Ele vai morrer, ele não vai viver. Esse ano mesmo ele vai morrer. Existem muitas pessoas, amados, que estão morrendo literalmente e espiritualmente, porque anda mentindo para o povo, anda falando falsas profecias. Amados e diletos irmãos, quero dizer para você: quem já não se defrontou com um falso profeta? Quem nunca viu uma mensagem de mentira em sua vida? Existem muitos homens e mulheres
que se dizem profeta de Deus, que são inescrupuloso, arrogante e com ares de santo, que tem muitas vezes uma palavra muito bonita, que fala muitas vezes em línguas estranhas, que parece ser línguas dos anjos, mas que muitas vezes você não compreende e está sendo usado pelo inimigo da tua alma. São pessoas arrogantes. Esses indivíduos jogam a igreja contra o seu pastor, induzem os obreiros a errar o caminho de Deus, induzem os obreiros a lançar os fiéis à apostasia. Essas pessoas não vacilam em usurpar a glória que só devia pertencer ao Senhor da glória, ao Senhor Jesus. Jeremias enfrentou grandes dificuldades por causa desses operários do mal, operário que estava a serviço de Satanás, patrocinado pelo Estado, contando com a simpatia e a boa fé da parte da população. Tinha eles como objetivo perverter o caminho do Senhor e desviar os filhos de Israel da verdade. E o mesmo, amado, tem ocorrido nos dias atuais. O mesmo tem ocorrido nos dias de hoje. O presbítero Gregório tem falado para vocês que existem muitos falsos profetas e vocês continuam me enviando profecias. Vocês dizem: olha aqui, presbítero, que profeta, esta profecia foi dado pela fulana de tal, foi dado pelo fulano de tal, grande homem de Deus. E é tudo mentira. É tudo mentira, amados. Quando chega o final do ano, é um bombardeio de profecias, dizendo que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, vai haver enchente, vai haver desmoronamento. Amados, parem de amaldiçoar o teu país. Começa a abençoar o teu país. Começa a falar: Senhor, abençoa meu país, abençoe meu estado, abençoe esse imenso Brasil. Começa a orar pelo teu país. Para de ficar seguindo essas profetadas, porque essas profecias vai te iludir, vai te levar para o mau caminho. Jeremias enfrentou isso no seu período, e esse não tem sido diferente nos dias atuais, amados. O Senhor, Ele está nos chamando. Ele me chamou para pregar o Evangelho, Ele me chamou para trazer uma palavra para vossos corações, para que vocês compreendam, amados, que existe dois caminhos, o da vida e o da morte. Não deixa se seduzir pelo caminho das trevas, amado. Não desvie do caminho do Senhor. Pare de ficar correndo atrás de profeta. O mesmo tem ocorrido nos dias atuais. Hoje conhecemos um desses falsos profetas, arrogante, atrevido, insolente, semelhante ao profeta Ananias, que no período de Jeremias, ele veio querer questionar o profeta de Deus, dizendo que Jeremias estava trazendo mentira para o povo, quando Jeremias estava sendo cauteloso, falando a verdade para o povo. Amados e diletos irmãos, vamos começar a buscar mais a face de Deus. Vamos estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ele é autossuficiente para nos ensinar, para nos corrigir, para nos repreender, para nos dar a vida e a vida abundante. Profeta, segundo a Bíblia, é o homem que fala por Deus, é o porta-voz do Eterno, é a porta-voz de Deus. É o vocábulo que ele usa, é a própria palavra de Deus, é o testamento de Deus, da qual veio a palavra, que significa, amados irmãos, falar no lugar que Deus manda ele falar. Esse é profeta de Deus. A função do profeta, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, ele faz de proclamar as palavras. Ele se torna um oráculo de Deus,
a fim de reconduzir o povo à obediência a Deus, a obediência à palavra de Deus. Analise, por favor, vocês que têm a palavra de Deus, analise Ezequiel 33, verso 7. Vocês verão ali que o verdadeiro profeta, ele se torna um oráculo de Deus. Ele transmite a voz de Deus, ele passa a ouvir segundo a palavra de Deus, ele passa a interpretar a palavra de Deus para transmitir segundo o raciocínio de Deus. O verdadeiro profeta, ele tem enfrentado dificuldades tanto nos dias de Jeremias quanto nos dias atuais, amados, pois não basta a profecia se cumprir, o profeta precisa ser considerado autêntico, pois se ele diz algo que muitas vezes tem, deixa eu falar para vocês, amados, que tem pessoas hoje pesquisando, recebendo através de mediunidade. Tem pessoas também que têm assessores trabalhando dentro do governo para saber de antemão quem vai ser investigado, e aí começa a profetizar dizendo: eu quero dizer para vocês que esse ano, dentro da política, a pessoa vai ser investigada, e aí acaba trazendo para vocês coisa que já tem informação privilegiada. Eu deixei de compartilhar mensagem de uma pregadora porque ela estava fazendo isso. Eu não vou dizer o nome porque é antiético, amados, é antiético, mas eu deixei de compartilhar porque estava fazendo isso. Ela recebia de antemão já, de meio dos políticos, aquilo que iria ocorrer dentro da política. E conhecendo a palavra de Deus, eu comecei a questionar e falei: não pode ser dessa maneira, porque, amados, nós temos que pregar a palavra de Deus. Portanto, a palavra, quando você traz a profecia, ela não basta a profecia se cumprir, mas ela tem que ser autêntica, ela tem que ser considerado autêntico. Basta lermos Deuteronômio 13, versículo 1 até o 5. Isto porque os enganadores, através de ardis, através de sedução, de estratagemas, são capazes de desviar o rebanho de Cristo da verdade absoluta, levando as pessoas, inclusive, a negar o Calvário de Cristo. É inegociável, amados irmãos. Você que é servo de Deus, não negocie com as obras das trevas. Não faça conchave com o inimigo da alma. Ou você é servo de Deus ou não é. A Bíblia diz: aquele que é santo, santifique-se mais ainda, mas aquele que é sujo, suje-se ainda mais. Então não negocie com as trevas. Ou você é servo de Deus ou não é. Ou você é profeta ou não é. Todos nós fomos chamados para sermos profeta de Deus, para sermos boca de Deus. Todos nós fomos chamados para sermos sacerdote de Deus, para exercermos o ofício de sermos pregadores da palavra de Deus. Mas vamos falar a verdade. Como conhecer o legítimo mensageiro de Deus? Se o profeta predisse alguma coisa em o nome do Senhor e cumprir-se a sua profecia, não contrariemos de forma alguma, não contrariando, aliás, de forma alguma, a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, ele será de fato reconhecido como um autêntico homem de Deus. Deuteronômio 21, verso 22. E por isso, amado, que temos que julgar a profecia e discernir se o Espírito é de Deus. A Bíblia dá esse direito para que eu venha julgar a profecia, para discernir se o Espírito que está atuando atrás dessa profecia é de Deus. Amados, as pessoas dizem: não vamos julgar.
Não vamos julgar, mas se a Bíblia dá o direito, basta lermos 1 Coríntios, capítulo 12, verso 20, ou mesmo 1 Coríntios, capítulo 14, verso 29, e o próprio apóstolo do amor, ele escreveu isso para nós no livro de 1 João 4, verso 1, mandando que nós viéssemos julgar se o Espírito é de Deus. O Espírito está atuando atrás desta profecia, se é de Deus ou não é. E por que vocês começam a muitas vezes falar para o presbítero: não, presbítero, você está julgando, mas a palavra de Deus me dá o direito. Eu aceito ou não a profecia. Muitas vezes vocês pensam que eu não sou pentecostal. Eu sou pentecostal, eu acredito nos dons espirituais. Eu sou assembleiano, amados. Eu acredito nos dons espirituais. Eu falo em línguas estranhas. O Senhor me usa em profecia, me usa em visão, me usa em revelação. Mas eu não aceito essas falsas profecias que estão circulando por aí. Amados e diletos irmãos, vamos tomar cuidado. A função do profeta é proclamar a palavra de Deus, é ser um oráculo de Deus, a fim de conduzir o povo à obediência à lei de Deus. O falso profeta Ananias, ele entra em cena, amados, para combater a verdadeira profecia. Mas Jeremias chama de atenção. Jeremias chama a atenção de Ananias. E nós sabemos, amado, o que ocorreu com Ananias. Basta lermos a palavra de Deus. Basta estudarmos a palavra de Deus. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Talvez seja dura a minha palavra, mas há uma necessidade, amados, para que vocês compreendam que Deus, Ele nos ama. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda paz. Amanhã eu estarei dando continuidade falando sobre o falso profeta Ananias, a sua morte, o seu castigo, a palavra de Ananias, o castigo que Ananias sofreu porque combateu a palavra de Deus. Mas somente amanhã. Que Deus vos abençoe. Amém e amém.